Bem-vindos ao nosso canal da Igreja Cristal da Graça, bem-vindos a mais um conteúdo, mais uma meditação, mais uma reflexão da Palavra de Deus. Você é o nosso bem-aventurado de estar juntamente conosco para esta meditação. Hoje nós falaremos um pouco sobre o que está acontecendo com a comunidade evangélica, o que está acontecendo com os crentes, por que vemos tantas esquisitices e por que o evangelho se perdeu entre grande parte dos evangélicos do Brasil. A gente vai fazer uma pequena reflexão, uma pequena meditação sobre isso. Há tempos, a igreja evangélica no Brasil vem em uma crescente, em um crescimento assombroso, segundo as projeções da Escola Nacional de Ciências e Estatística do Instituto Brasileiro de Geografias e Estatística, do IBGE. Em 2032, esse grupo religioso, se a estimativa estiver correta, corresponderá a 39,8% dos brasileiros, ultrapassando assim a comunidade católica, que serão 38,6% da população, segundo os cálculos dos pesquisadores deste instituto. Essa projeção, se confirmada, representará um crescimento gigantesco. Se observarmos que em 1970 os evangélicos representavam apenas 5,2% da nação. Em meio século, parte dessa sociedade brasileira migrou de maneira cautelosa de uma religião para outra, mudando visivelmente os padrões das manifestações da fé cristã, que sempre foi maioria em nossa nação. Provavelmente estamos assistindo o limiar da mudança da hegemonia religiosa no país, que durante os primeiros 500 anos foi exclusividade do catolicismo romano. Ao mesmo tempo em que vemos esse boom evangélico, percebemos uma fragilidade no que se refere à unidade da fé entre os evangélicos. Tal fragilidade é resultado de uma inconstância doutrinária somada a uma luta por poder dentro das grandes instituições. Ao longo de anos, testemunhamos o fragmentar de grandes corporações, pois é justamente isso que nós podemos chamar para as religiões, para as igrejas hoje brasileiras. Elas deixaram de ser uma instituição religiosa para passar a ser uma instituição, uma mega instituição, uma corporação religiosa. Viraram empresas que visam lucros. Ministros permanecem ou saem, se baterem ou não metas. E quando falo de metas, falo não apenas de membros, mas de arrecadação. Alguns, não satisfeitos por serem trocados, acabam saindo e assim dão origem a novas instituições. O problema é que, com o surgimento de novas instituições, acabamos por ver também o nascimento de novas doutrinas e novos moveres que até 10 anos atrás se restringiam a tão somente encontros espirituais em forma de retiros que ofertavam uma renovação sobrenatural em troca de uma semente financeira. Na década de 90, a onda G12 provocou um verdadeiro frenesi entre os pastores. Muitos, com uma nova onda de cobertura, passaram a rezar na cartilha, vendo suas igrejas saírem de 30 membros para 3.000 em pouco tempo. Só que a necessidade de se manter a membresia cativa ao templo e principalmente aos pastores, aos pastores sim, e não a Cristo, eles levaram à intensificação da necessidade de uma demonstração do seu poder espiritual com a materialização desse poder por meio da ampliação, e por que não dizer da magnitude templar, ou seja, nós vemos a onda dos megatemplos, do luxo religioso e, claro, da massificação das ofertas e dízimos. Com isso, os evangélicos se viram viciados em novidades, e é justamente aqui que começa o calvário de Cristo entre os homens e principalmente entre a comunidade evangélica. A falta de coerência e, por que não dizer também, a vergonha na cara de alguns líderes, e aqui não falo da grande maioria para não generalizar, se é que já não chegamos a um percentual suficiente para tal afirmação, embarcaram na barca da
da prosperidade e do curanderismo barato, regado a milagres forjados e pseudas profecias, que quase sempre tem como seu beneficiário, né, os líderes, os próprios líderes. O processo de lavagem cerebral dentro da comunidade foi e é tão grande, difundido, tão aprofundado, e você jura de pé juntos que os caras que estão ali à frente estão de fato falando da parte de Deus. O problema é que quando você coloca tudo isso diante da palavra de Deus, coloca suas teologias e revelações, suas sementes e pagelâncias, nenhuma delas consegue se manter em pé. O duro nisso é que, nesse meio da nova comunidade evangélica, as pessoas em nenhum momento se preocupam em viver o que Cristo disse. E por que não? Porque elas não leem as Escrituras, elas tão somente se detêm na cartilha, ou melhor, elas apenas veem somente os vídeos de seus líderes a repetirem como mantras as suas mensagens. Outra coisa que chama atenção são os líderes que a cada dia se tornam mais ricos e poderosos, mais prósperos, enquanto o povo continua na mesma lida de sempre. A comunidade ainda não percebeu que hoje vemos um ambiente de falsificação da palavra de Deus. Vivemos em um modismo de coaches possuidores de respostas que quase sempre são manifestados através de métodos nominados 2.0, 2.1, 3.4 ou passos para alguma coisa que quase sempre começa com 7 e que vão aumentando à medida em que os membros vão percebendo que há uma necessidade de aumentar ainda mais a quantidade de passos, ou seja, o povo, ao descobrir que estão sendo enganados, automaticamente são levados a crer que agora sim as coisas vão funcionar se nós acrescentarmos alguma coisa a mais. Mas o povo, ele permanece enganado pelo simples fato de que o engano proporciona a eles um sentimento de importância e que de alguma forma aquela ilusão será a resposta para algo que eles mesmos deveriam tratar. Ou seja, buscam desesperados uma fuga da realidade. Eles são amantes das unções mais loucas e mais absurdas. Unção que vão desde o cachorro, cobra, riso, vassoura, cadeira, cimento, meia, lenço, etc. Adoram semear, fazer votos e por aí por fora. A neurose é tão absurda que os elementos genuínos das Escrituras foram ridicularizados a ponto de serem comparados aos ritos das matizes afros. Não é de se estranhar o número de evangélicos e pastores com depressão, ansiedade e sinais de problemas mentais. E por quê? Porque acreditam que suas mentiras são verdades e quando se veem sem mais novas mentiras, sem mais novos membros, sem aumento de suas rendas, de seu cartaz está gasto e que ninguém mais o chama, então se deprimem, se frustram e por fim se suicidam. E para piorar ainda mais as coisas, para a comunidade evangélica, é claro, vemos os escândalos envolvendo pastores evangélicos usando o poder para extrair alguma coisa por fora, captando propinas para si e para os parceiros, né? Aliás, o que mais impressiona, que choca, é que cargas d'água faz um pastor no meio político. Se até mesmo Cristo ensinou o povo a separar muito bem o que é de Deus e o que é de César. É lógico que vai ter gente nesse momento que vai espernear diante disso. Mas a verdade é que a religiosidade evangélica tem distorcido as verdades de Cristo de modo a dar bases às suas loucuras. E com isso iniciou o processo de abertura de sua própria cova. Hoje eu vejo a comunidade evangélica caminhando para o seu próprio fim. E como? Amando mais as trevas do que a luz. Hoje vemos um projeto evangélico na tentativa de ter poder pelo poder
É impressionante que o poder religioso é usado não para conduzir o homem até Deus, mas para alcançar favores dos poderosos. Os membros se tornam moedas de troca, ovelhas sendo levadas para o matadouro político. No entanto, o que importa de fato é que todos estão, de certa maneira, conformados com sua posição. Enquanto uns poucos mandam, a grande maioria obedece sem sequer questionar. Então, o que está acontecendo com o mundo evangélico? Bem, o que se tinha há 30 anos, há 40 anos atrás, era uma comunidade religiosa que prezava pela singeleza do Evangelho de Cristo, pela harmonia da fé e principalmente se preocupava com a salvação do homem. O poder que se desejava era tão somente o poder de falar acerca do reino de Deus, de anunciar Cristo, de curar os enfermos e libertar os cativos. A comunidade se via como uma noiva de Cristo e não como uma rameira de Satanás, como hoje é muito bem perceptível por seus atos. O mundo evangélico entra em um caminho sem volta, um caminho que trará dos céus uma voz estridente que somente os atentos ouvirão, que diz: sai do meio dela, povo meu. Não há uma perspectiva, e por quê? Porque de um lado líderes religiosos se esbaldam no poder e querem o poder ainda mais, do outro lado temos uma grande massa de manobra que endeusou estes líderes e vivem uma paganidade idólatra na sua mais profunda realidade. Se observarmos bem, o Evangelho de Cristo não era nem filosófico nem teológico. Ele era e continua sendo uma prática de vida. Por isso os evangélicos de hoje se perdem dentro de seus templos e vivem uma onda noiada de uma espiritualidade forjada em devaneios e engodos como verdadeiros viciados. É difícil, eu sei que é difícil, mas o pouco que se esclarece, o pouco que esclarecemos pode tornar o muito que Cristo quer. Os meus votos é para que, de alguma forma, as pessoas possam despertar dessa apostasia e abrir os seus olhos para a graça de Deus em Cristo Jesus e retornarem ao Evangelho que reconhece no outro a face de Deus e no amor a chave do reino de Deus. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos iluminar, abrir o nosso entendimento para compreender qual seja a perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Fiquem com Deus e até a nossa próxima meditação diária, se Deus assim nos permitir. Até a próxima.